Hoje pela manhã nós falamos um pouquinho sobre aspectos importantes para o evangelismo e nós mencionamos o fato de que não há evangelismo, não há proclamação de boas novas se você não falar para as pessoas a respeito de duas coisas: a morte de Jesus e a ressurreição dele. Sem falar da morte e sem falar da ressurreição, você não evangelizou a pessoa, você simplesmente está falando, você está contando histórias, você está tentando fazer uma ajuda, às vezes psicológica, uma terapia com a pessoa, mas isso não é evangelizar. Chamar a igreja e ajudar, tudo isso é muito bom e você deve fazer, mas sem contar para as pessoas que Jesus morreu e que ele ressuscitou, e mostrar para as pessoas como isso se relaciona com elas serem pecadoras, isso não é evangelismo. E infelizmente vivemos numa época que as pessoas não sabem, elas estão na igreja. É possível que pessoas passem anos dentro de uma igreja e não entendam a razão, por que Jesus teve que vir ao mundo como um bebê. Por que ele simplesmente não apareceu como um adulto? E apareceu com 30 anos de idade lá e falou: olha, eu sou o Salvador e vou morrer na cruz por vocês. Por que teve que passar por todo esse processo de utilizar Deus um óvulo de Maria e fazer a gestação? 9 meses Jesus dentro do ventre de Maria, e Jesus ter que ser amamentado. Jesus, você pode imaginar o Deus da glória tendo que aprender a falar e Maria dando aula para eles? Você pode imaginar quando Jesus teve que aprender a andar, Maria dando a mão para ele e falou: filho, eu vou te ensinar a andar. Você fala assim, qual é o sentido disso? Jesus com seus irmãos em casa, os seus irmãos muitas vezes brincando, certamente brigando com ele. Por que passa por todo esse processo longo? Muitos crentes não sabem, não entendem. E porque não entendem, passam anos e anos e anos numa igreja e desconhecem essas razões. Que hoje, à noite, eu não tenho tempo para explicar isso para vocês. Eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus, algo que é profundamente atacado, algo que é o assunto que é combatido. Sugiro a vocês a leitura de um livro, ou se aqueles que não têm paciência para ler, assistir um filme chamado Em Defesa de Cristo. Um jornalista de um jornal lá de Chicago, ele, ateu, decidiu provar que o cristianismo era uma farsa. E virou o nome do jornalista chama Lee Strobel. Ele disse que ia provar que o cristianismo é uma farsa. Por quê? Porque ele, sendo um brilhante jornalista investigativo, a sua esposa se converte. E agora a sua esposa não participa com ele das coisas que fazia antes. E ele fica incomodado com isso. E conversando com um mentor, que era um ateu muito, muito famoso, o homem disse para ele: olha, se você quiser destruir a fé da sua esposa, não adianta você ficar argumentando, batendo. Vá lá e ataque o cerne, a coisa mais importante do cristianismo. Derrube isso e todo o resto se desfaz. E ele estava certo. Esse homem disse o seguinte: destrua a ressurreição. A ressurreição de Jesus é a jugular do cristianismo. Se você ferir ali, Jesus pode vir ao mundo, que lindo, ele ressuscitou? Não. Jesus fez muitos milagres, que bom, mas ele ressuscitou? Não. Jesus é Deus, mas ele ressuscitou dos mortos? Não, então não há esperança para você ressuscitar também. Então veja, ele não venceu a morte. A ressurreição é a coisa, é o assunto, não é mais importante. E por causa disso, Deus fez questão de deixar evidências espalhadas, muitas e muitas e muitas, para que esse assunto pudesse então ser defendido. E os crentes, por não conhecerem essas evidências, a forma de lidar com isso, ficam preocupados. Você fala para alguém se levantou dos mortos e voltou a andar, como vocês viram ali, as pessoas falam: que absurdo. Mas é o que aconteceu. E a ressurreição de Jesus tem mais evidências, tem mais prova do que qualquer outro evento que você possa pensar. Sobre o que Jesus se levantou dos mortos, é absurdo as provas. E ele fez questão de mostrar isso. Muito bem, hoje eu quero nessa noite mostrar para vocês alguns aspectos aí
Falamos sobre a Páscoa de manhã, algumas revelações da Páscoa de manhã, e eu falei sobre a Páscoa nos revela que a mensagem da salvação é exclusivista. Só Cristo, só o Evangelho é a verdade. A outra verdade é que a morte de Jesus ela foi profetizada, não foi um acidente, não foi uma correção de Deus, não foi uma surpresa, estava tudo certo. Cada um cumpriu o seu papel, Deus chamou pessoas perversas e falou, matem o meu filho. E eles mataram, Jesus disse, eu vou punir vocês, porque vocês estão fazendo exatamente a minha vontade. E eu falei de manhã sobre o conflito que existe, e esse conflito não vai ser resolvido por nós, talvez no céu, eu espero, mas nem assim é certeza, Deus nos explique. Como é que é possível ordenar alguém trair, ordenar que os homens matassem Jesus e ainda assim puni-los? Esse assunto é tão intrigante que o apóstolo Paulo, quando escreve Romanos 9, ele cria, na hora que ele está escrevendo, o interlocutor imaginário. Ele cria um personagem e esse personagem faz perguntas para Deus, não é? E esse personagem, Romanos 9, diz assim, de que se queixa Deus, afinal de contas? Se ninguém pode resistir à sua vontade, do que Deus está se queixando? Se ele disse, Faraó tem o coração endurecido, e Faraó foi com o coração endurecido, qual é a culpa de Faraó? E Paulo vai provocando o leitor com isso. Como é? Não dá para resistir a Deus. E no versículo seguinte, o apóstolo Paulo responde dizendo assim, quem és tu, ó homem, para discutires com o teu Criador? E ele encerra. Em outras palavras, Paulo diz assim, eu não sei qual é a razão pela qual Deus soberanamente ordena que alguém faça algo e depois pune a própria pessoa, sem se tornar mal e sem se tornar contaminado pelo pecado. É um mistério. E você, pela fé, deveria entender isso. Não tente explicar. Ninguém, nenhum teólogo conseguiu. Só os primeiranistas de seminário. Normalmente, primeiranista de seminário sabe todas as respostas. Mas passou o primeiro ano, você já descobriu o que você não sabe. Vamos ver algumas evidências que nos ajudem aí a entender sobre a ressurreição. De manhã falamos sobre morte. Vamos olhar aí, então alguns aspectos. A Páscoa nos lembra que de Jesus a ressurreição foi testemunhada. Isso é muito importante. Jesus, existiram inúmeras testemunhas. Há relatos de 12 grupos de testemunhas. É muito. Se você fosse chamado a um tribunal qualquer, e alguém perguntasse, você testemunhou aquele homicídio? Se uma pessoa fala, eu testemunhei e der os detalhes, o testemunho de uma pessoa é muito forte, muito poderoso. No caso de Jesus, nós temos grupos, não são 12 testemunhos, mas são 12 grupos. Jesus apareceu inúmeras vezes. Numa das vezes, uma única vez, ele apareceu no momento em que haviam mais de 500 pessoas reunidas. Não dá para negar. As pessoas falaram assim, apareceu aí, teve uma alucinação. Não existe alucinação coletiva. 500 pessoas vendo isso. Até os ateus que trabalham na área de entender o intelecto humano, eles sabem, olha, não tem como ter um surto psicótico alucinógeno grupal. Não dá. 1 ou 2, 3, mas 500? Não. E você acreditaria se Maurício chegasse aqui no começo do culto e falasse, olha, eu estava chegando aqui e eu vi um elefante azul voando. O que você diria para o Maurício? Maurício, por favor, você está louco. Elefante não voa, ainda mais elefante azul. Aí, enquanto o Maurício está falando, entra lá atrás a Neide. A Neide fala, gente, vocês não vão acreditar o que eu vi. E a Neide fala, eu vi um elefante azul voando. Vocês falam, pegar a Neide, vocês querem me enganar? Você e o Maurício combinaram, acho que eu vou cair? E aí começa a chegar pessoas, e chegam 10, 15, e chegam 500 pessoas falando, tem um elefante azul voando. O que você faz se você está aqui dentro? Pode ser sincero, você não ia esperar os 500. Assim que 4 falar, tem um elefante azul voando, você já saiu ali para olhar. Só que Jesus não tem 4 pessoas. Ele tem milhares de pessoas falando. Na época, o apóstolo Paulo diz, dos quais alguns estão vivos. Podem perguntar, eles viram. Então é fantástico a ressurreição de Jesus. Vamos ver então
o que acontece, né? Como é que o diabo trabalha, como é que o mundo procura combater? O primeiro problema, quando nós pensamos a respeito da ressurreição de Jesus, é a explicação do túmulo vazio. Como é que o túmulo estava vazio? Então veja, a Bíblia explica para nós, sem nenhum mistério, a Bíblia fala tranquilamente, aconteceu isso, vocês viram ali, o anjo desce, a pedra é rolada, Jesus sai, e assim vai. Muito bem. Quando nós olhamos para o mundo vai apresentar respostas, e normalmente os ateus, normalmente pessoas com grande capacidade intelectual, buscaram respostas para explicar o túmulo vazio. Vou mostrar algumas possibilidades. Então, como explicar? A fé cristã, a Bíblia diz, Jesus ressuscitou, por isso o túmulo estava vazio. Silenciou. Mas e o mundo? O mundo não se contenta com isso. O mundo fala, peraí, essa não é a única possibilidade, existem outras explicações. Então, vamos olhar, neste momento, para as explicações do mundo e verificar se as explicações do mundo são plausíveis, são possíveis. E elas, sim, são possíveis, mas precisamos entender qual é o peso dessas explicações. A primeira explicação que é dada é a seguinte, que por causa da tristeza, as mulheres erraram o túmulo. Então veja, aqui não tem nada de preconceito. Mulher, senso de direção. Já a Bíblia aqui, as pessoas atacaram o senso de direção das mulheres. Um grupo de mulheres se levantou da manhã bem cedinho e foi para o túmulo. Elas estavam como? Tristes, dormiram mal o fim de semana inteiro e não tinha Waze, não tinha nada dessas coisas que nós temos hoje, elas estão andando. E acontece que elas chegaram no túmulo errado. E quando elas chegaram no túmulo errado e viram que o túmulo estava vazio, elas voltaram gritando, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. E a notícia se espalhou. Esse daqui é um argumento defendido por muitas pessoas, dizendo a tristeza das mulheres, a penumbra do dia que estava amanhecendo, a confusão, a falta de sono, tudo isso fez com que as mulheres, infelizmente, errassem o caminho. É possível que alguém vá a um cemitério e vá a um túmulo errado, sem querer? Perfeitamente possível. Você tem que entender que é possível. Você pode entrar num lugar, seguir o caminho, às vezes os túmulos são parecidos, e você vai lá e fala, nossa, mexeram no túmulo aqui. Não é o túmulo certo. A pessoa que trabalha lá tem um mapeamento, pode dizer, está certo, está errado. Mas é possível que isso tenha acontecido. Vamos ver, então, se isso daqui se sustenta, porque as pessoas defendem isso. Olha só, em primeiro lugar, o corpo de Jesus não foi sepultado em um cemitério público. É a primeira coisa que você tem que saber. O sepulcro era particular de um homem rico. Abra sua Bíblia em Mateus 27. Olha o que diz Mateus 27, 57. Então nós estamos fazendo hoje aqui, considerando o que eles falam e como é que você pode, biblicamente, mostrar que não dá. É possível, meu professor já falecido dizia assim, um aluno falava uma coisa e ele falava, isso é possível, mas é pouco provável. Eu falava, como assim? Ele falou, olha, a possibilidade é a ideia assim, é possível você jogar um único número e ganhar na Mega Sena? Possível, não é? Mas é pouco? Então, vamos olhar aqui, eles defendem, é isso, as mulheres erraram. Olha o que diz. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era discípulo de Jesus. Mateus 27, 58. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. De passagem aqui, José era um participante do Sinédrio, uma cúpula de Israel. Ele era alguém importante, era um judeu de destaque. Por isso ele teve acesso direto ao governador. E foi para o governador e pediu o corpo de Jesus. O que é algo assustador aqui. Você não poderia pedir o corpo de um criminoso. O corpo de um crucificado deveria ficar completamente exposto na cruz. Era assim, era uma ofensa. O romano matava na cruz e deixava na cruz. E a cruz era baixinho. As pessoas, quando você vê cenários de cruz, normalmente você vê cruz bem alta. A de Jesus era alta. Existia vários padrões de cruzes, mas pensa assim, existe a cruz sublimes, que é uma cruz elevada, bem alta. Nós sabemos que Jesus estava nessa. Porque quando ele fala tem sede, alguém tem que molhar e levantar numa vara. Então ele estava alto. Mas normalmente a cruz humilis, que é uma cruz mais baixinha, era o padrão romano.
Então a pessoa ficava assim, era crucificado, os pés da pessoa ficavam a 30 centímetros do chão. Tá bem pertinho, você via. Porque o Roma queria que a pessoa chegasse perto e visse o sofrimento, os filhos, todo mundo contemplasse a agonia. E a pessoa ficava na cruz. Normalmente morria rápido. Mas quando Roma queria judiar da pessoa, eles faziam um jeito dela durar bastante na cruz. Podia durar de 3 a 7 dias, vivo na cruz, em agonia. O que eles faziam? Eles colocavam uma sedícula, eles colocavam no bumbum do crucificado uma madeirinha. Então a pessoa, nossa, como eles são bondosos. Não, era para prolongar o sofrimento. Porque se você não tiver apoio, a pessoa morre. Sabe, a causa de morte na cruz é a asfixia, ela não consegue respirar. O pulmão, a pessoa fica crucificada, pesa, ela não consegue mais fazer esse movimento de encher o pulmão. Então o que Roma fazia? Ele colocava uma madeirinha no bumbum da pessoa, então a pessoa descansava, respirava mais um pouco, durava mais horas. E assim ele ia fazendo. Estava desfalecendo, dá um pouquinho de água para ela. Que bondade. Bondade não, é só para você durar. E aí de noite, o soldado ficava lá, guardando a cruz. De noite vinham os animais de rapina, vinham os cães. O cão, naquela época, não era o cachorrinho que você tem hoje em casa. O cão, naquela época, era uma espécie de hiena, um animal selvagem. Ele vinha para se alimentar. A pessoa está crucificada na cruz, ele vinha e começava a morder a perna, o pé. Aí a pessoa acordava ou não? Gritava, ficava lá. Deixava. Por que o lugar chama Monte do Calvário ou Gólgota? Sabe o que significa isso? O Monte da Caveira. Por que tinha esse nome peculiar? Porque quando você andava por ali, tinha um monte de caveira, ossos do chão, caíam da cruz. Ia ficando lá, ninguém guardava. Era o destino, era a punição romana. Aí José de Arimateia vai para Pilatos e fala assim, eu quero o corpo dele. Isso daqui, José de Arimateia se arriscou. Você precisa entender um pouquinho da história para saber que esse homem está se expondo. Dá-me o corpo. Pilatos falou, nossa, ele já morreu? Já. Pilatos manda se certificar de que ele está morto. E depois diz, pode dar o corpo para José de Arimateia. José vai tirar o corpo e vai levar. E o texto diz assim, verso 59. José, levando o corpo, o envolveu num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo. O que aparece depois de túmulo aí? Que palavra? No seu túmulo novo. O que é isso? Um túmulo zerinho. Ele mandou fazer, não tinha sido usado ainda. É por isso que Isaías 53:9 fala, esteve com os pecadores, e depois fala que na sua morte foi colocado com o rico, porque ele foi colocado nesse túmulo que nunca tinha tido um cadáver lá dentro, para cumprir a profecia de Isaías 59. Depois depositou o corpo no túmulo novo que tinha mandado abrir na rocha. Veja, um homem rico mandou abrir-se, escavar a rocha. E rolando uma grande pedra, a entrada do túmulo foi embora. Estavam ali sentadas, enquanto José de Arimateia e os seus funcionários colocavam uma enorme pedra de cerca de 2 toneladas na porta do túmulo. Mateus escreve para nós quem é que está observando. Estavam ali sentadas na frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Em outro texto você sabe que tem outras mulheres, tem pelo menos 4. Agora vamos voltar para o argumento das pessoas. Manhã de domingo, elas se levantaram e foram para o cemitério. Era um cemitério público? Não era. Era um túmulo cheio de mato, que estava meio encoberto. Era um túmulo novinho. Tinham passado poucos dias. Elas sabiam onde era o túmulo, elas não erraram o lugar. É possível que uma se perca, mas 4? Nenhuma delas sabia o lugar? Todas erraram o caminho? Então esse argumento de que por causa de tristeza você errou o lugar é um argumento que não vai se sustentar. Inclusive, os evangelhos deixam bem claro que não foi forçada uma verdade, um argumento interessante. Para dar credibilidade a uma história, você nunca contaria uma história como os evangelhos contam. Quem não tinha credibilidade no mundo antigo? As mulheres. As mulheres não tinham credibilidade. E Jesus aparece primeiro para quem? Para as mulheres. E as mulheres foram contar. Quando elas contaram para os apóstolos, acreditaram nelas?
Não estou falando dos romanos, dos judeus, estou falando dos discípulos de Jesus. Pedro, Jesus ressuscitou. Pedro olhou e falou: você, mulher, me contando. Aí a outra chega e fala: é verdade, eu também vi. Eles olharam: você também viu? E aí a outra mulher falou: eu também vi. E todas as mulheres falaram: nós vimos. Os discípulos acreditaram? Não. Se os próprios discípulos não acreditavam, o que dizer da sociedade? Então, por que Jesus aparece para as mulheres primeiro? Se as mulheres não tinham credibilidade para aquela época. E por que os autores bíblicos fizeram questão de dizer que as mulheres foram as primeiras testemunhas? Para mostrar que não foi um livro manipulado. Era mais fácil falar: e apareceu para fulano, o pessoal, olha que sério. Não. Quem tem fama na nossa cultura de ser mentiroso? Pescador. Jesus apareceu para mulheres e logo depois ele apareceu para quem? Você quer acreditar nisso daqui? Quem bola uma mentira não ia fazer isso. Ia falar: apareceu primeiro para não sei quem, pessoas importantes. Não. A Bíblia não está preocupada com o consenso social. Ela narra um fato. Olha só. O corpo de Jesus não foi sepultado no cemitério público. O sepulcro era particular de um homem rico, já vimos. O túmulo era novo e não havia outros sepulcros ao lado para existir confusão. Era um túmulo só. Não tinha como errar. Então esse negócio que as mulheres estavam confusas e se perderam, não, já começou a desmoronar. Mas eles insistem nisso. Então tem um outro argumento, olha só. Por mais tristes que as mulheres estivessem, é muito, mas muito improvável terem se esquecido do local exato após apenas 3 dias. E de passagem, vocês sabem que não eram 3 dias completos. Então deu menos tempo ainda para vocês ir no local, ver o local e esquecer, se perder. Jesus foi sepultado ele morre por volta das 3 horas da tarde de sexta-feira. E ele é colocado no túmulo, ele tem que ser colocado no túmulo antes que o sábado comece, né? Que eles consideravam, então ele foi colocado na sexta-feira. Colocar no sábado era contaminar o sábado. Então, se Jesus foi colocado no túmulo, se você ler os evangelhos, você vai descobrir que houve uma correria. Eles tiveram que limpar o corpo de Jesus às pressas. É possível, inclusive, que foi colocado nesse túmulo porque não dava tempo de procurar outro. Era o mais rápido. Então, 6 horas começou o sábado, profanou o sábado. Então é possível que Jesus foi colocado na sepultura por volta de 5h30, Jesus estava no túmulo. Que dia era da semana quando ele foi colocado no túmulo? Sexta-feira. Passou meia hora, deu 6 horas, começou o sábado. Para a cultura judaica, fala: Jesus já está no túmulo? Um dia. É por quê? Ele foi sepultado na sexta, agora começou sábado. É assim que o horário era contado. Você fala: que absurdo. Na sua casa é a mesma coisa. Você chama uma diarista. Ela trabalha 4 horas e recebe o quê? Recebe quanto? Recebe a diária. Por quê? Porque ela trabalhou o dia todo, não é? Não. Parte de um dia, uma diária. Se você for trabalhar e você entrou para trabalhar 4 da tarde naquele dia, o patrão vai pagar o dia inteiro porque você é contado como uma diária. Então é a mesma coisa aqui, não é ninguém forçando nada. Muito bem. Por mais que estivessem tristes, é improvável que elas tenham esquecido o local exato após 3 dias. Nesse caso aqui, 1 dia e meio em horas, mas 3 dias da forma certa. Elas mesmas estavam presentes no sepultamento. Então os textos aqui eu não vou ler, mas mostram que vocês viram aqui, elas observaram o lugar e só voltaram para lavar ou limpar o corpo. Porque Jesus foi colocado tão às pressas que não deu para fazer as homenagens adequadas. Limparam ele rapidamente, colocaram no túmulo e falou: olha, passando o sábado a gente volta para fazer isso. Tudo bem, então nós estamos caminhando aí na argumentação. Portanto, dito isso, que passaram só poucas horas, não é? Jamais poderiam esquecer do túmulo de alguém tão amado. Você podia esquecer o túmulo de alguém desconhecido, mas de alguém tão amado? Não. Elas jamais esqueceriam esse lugar. Outra possibilidade, vamos acreditar que o túmulo realmente foi errado. As pessoas insistem, as mulheres, elas não tinham senso de direção, foram no túmulo errado. Vimos aqui que é impossível, né, na verdade, ser isso. Mas vamos dizer então que aconteceu. Vamos nos esforçar e dizer: realmente as mulheres erraram o túmulo, pastor. O senhor falou que é possível, mas pouco provável. Mas é possível, então eu vou ficar na possibilidade. Elas erraram. Ok.
As mulheres erraram. Como lidar com isso? Se elas tivessem se enganado de túmulo, os sacerdotes e fariseus iriam ao túmulo certo e, tomando o corpo de Jesus, o mostrariam ao povo. Faz sentido para você? A mulher foi no túmulo errado e voltaram dizendo: Jesus ressuscitou. Os judeus, os sacerdotes, falaram: não, peraí, eles iam no túmulo certo. Pegariam o corpo e falaram assim: não, vocês estão mentindo, olha o corpo aqui. Por que os judeus, porque os fariseus, os mestres da lei, não foram no túmulo certo então? Por que eles não foram para fazer com que a mentira caísse em descréditos? Isso mostra que as mulheres não foram ao túmulo errado. Olha só, isso calaria os discípulos para sempre, mas não puderam fazer isso porque de fato ele ressuscitou. As mulheres não erraram ao túmulo, o Sinédrio não sabia de um outro túmulo com Jesus. Então Jesus realmente errou, Jesus ressuscitou. A outra possibilidade era que Roma pegou o corpo. Dizem que os romanos, sabendo de que algo ia acontecer, pegaram um corpo, quando todo mundo foi embora, tiraram o corpo de Jesus e deixaram o túmulo vazio para pregar uma peça nos próprios judeus. E o que acontece? Se Roma fez isso, por que quando a mentira se alastrou e começou a prejudicar o Império Romano, por que não mostraram o corpo? Olha, o corpo está conosco, está aqui. Roma também não tinha um corpo para apresentar. Existe na Netflix um filme que fala sobre a ressurreição de Jesus. E ele conta a perspectiva de um centurião romano que foi designado para achar o corpo. O homem coloca, na história da Netflix, o homem coloca o corpo de Jesus no túmulo e depois ele é o centurião responsável, o corpo some. E Pilatos diz: eu vou matar você, você ache esse corpo. E a história é baseada em cima da busca do centurião por achar o corpo. E é bem interessante ver como Roma vai lidar com isso para resolver essa questão. E no final eles não têm uma solução. As mulheres não erraram o túmulo, o Sinédrio, os judeus não estavam com o corpo e Roma não estava com o corpo. O que sobrou de possibilidade? O corpo de Jesus não estava lá por quê? Porque ele ressuscitou. Então, estou mostrando para vocês evidências contextuais, textuais, evidências lógicas que comprovam que são base suficiente, que seriam aceitados em qualquer tribunal. Olha outro argumento aqui, ó. Se elas se enganaram, é improvável que também Pedro e João, ao correrem para comprovar o fato da ressurreição de Cristo, também entrassem no túmulo errado do desconhecido. Lembra desse episódio? Depois que as mulheres falaram: Jesus ressuscitou, e eles acreditaram, Pedro e João saíram correndo. E agora também Pedro e João foram aonde? No túmulo errado. Gente, é isso? E o texto fala que quem chegou primeiro no túmulo entre Pedro e João? Os dois saíram correndo. E aí o texto fala em João, fala assim: o discípulo a quem Jesus amava passou na frente do outro discípulo e chegou primeiro. Porque João era mais novo, chegou primeiro. Mas João hesitou. Ele chegou no túmulo, olhou lá dentro, Pedro vem esbaforido atrás, já atropela ele e entra no túmulo. Pedro e João também erraram o túmulo? Então você vê que não se sustenta, você vai tendo histórias sobre histórias que são escritas de uma maneira com detalhes muito interessantes para mostrar para nós. Mulheres, Sinédrio, Roma, ninguém, nem os próprios discípulos tinham o corpo, porque Jesus ressuscitou. É a evidência da ressurreição. Mas vamos supor, mais ainda, todo mundo errou. Estamos fazendo uma boa força aqui, não é? As mulheres erraram, Sinédrio errou, Roma errou, Pedro e João, todo mundo errou o túmulo. Tem pelo menos 2 pessoas que não poderiam errar o túmulo. Essas 2, não, por favor, não dá para argumentar, não. Mesmo que todos errassem lugar, há 2 que jamais errariam o túmulo. Primeira delas, a pessoa que jamais se enganaria acerca do local onde o corpo de Cristo estava sepultado era o dono. O dono do túmulo também errou? Então José de Arimateia também foi no túmulo errado? Não. Você vê como não dá para defender? Não dá para você mostrar que era o túmulo errado? O dono sabia. Mas vamos dizer que o dono teve um surto e também errou. Quem não podia errar?
O anjo também desceu do céu, não é? O anjo também errou, não tinha GPS no céu. As mulheres chegaram, o anjo estava no túmulo errado, sentado na pedra e falou, olha, ele não está aqui. Por que o anjo estava no túmulo errado? Então, todo mundo errado. Todo mundo, as mulheres, o Sinédrio, Roma, Pedro e João, Arimateia, o anjo, todo mundo errou. Dá para acreditar num argumento desse? Dá para você defender? Não tem como. O ser celestial estava lá. Tanto é que logo depois, quando Pedro e João vão embora e Maria permanece no túmulo chorando, para mostrar que era o túmulo certo, ela olha um homem e ela fala, é o jardineiro. E ela fala assim, por favor, onde você colocou o corpo do meu mestre? E ela está chorando. E aí o homem diz, Maria. E ela diz, Rabone, que significa mestre. E era Jesus. E onde Jesus estava? No túmulo errado, não é? Jesus estava no túmulo certo. Gente, não dá para argumentar com esse tipo de gente, porque são argumentos tolos. Você vê todas as provas, todas, textuais, as histórias vão girando, mostrando, era o túmulo certo, mas Jesus não estava mais dentro. Até se era o túmulo errado, quando eles chegaram lá e entraram no túmulo, Pedro e João, o que eles acharam dentro do túmulo? Existia o linho que envolveu o corpo. Eles sabiam qual era o linho porque eles envolveram o corpo. Havia o pano na cabeça e um solto aos pés aqui. Não tinha como... Os detalhes são muito precisos. Para falar, foi de qualquer jeito. Não, nós usamos esse daqui. Olha, na cabeça dele tinha isso daqui mesmo. Cada detalhe, cada evidência que num tribunal seria completamente aceitável, está aqui. Foi dessa forma. Eu mostrei aqui, né, a parte... ele não está aqui, o anjo fala, venham ver o que aconteceu com ele. É isso daí, é o texto que caminha. Tudo bem, o túmulo vazio é uma evidência incontestável de que ele ressuscitou. Pode ficar feliz e tranquilo como cristão. Existe uma sequência aí que também tem que ser lidada. A outra questão seria assim, não há dúvida, aqui é um argumento, né? Não há dúvida em toda a história da humanidade um acontecimento tão extraordinário e possuidor de tantos argumentos que comprovam sua realidade e autenticidade. Não existe outro. A ressurreição é o que tem mais, suplanta qualquer um deles. Olha só, é impossível negar a ressurreição de Cristo, tudo confirma que ele de fato ressuscitou. Todas essas provas aqui, a partir apenas de um argumento, o túmulo estava vazio. Se você for até a Índia, você vai encontrar o túmulo de Buda, está lá. E vão achar os ossos de Buda. Se você for até a Europa, você vai encontrar os ossos de Kardec. E eu posso citar muitos. Se você for ao Vaticano, você vai encontrar os ossos, dizem, de Pedro. Se você for, aí fica um pouco mais difícil. Há 4 lugares, eles dizem que a cabeça de João Batista está em 4 lugares. Tem 4 cabeças, todos eles defendem a cabeça de João Batista. Mas não importa qual é a certa. Tem uma cabeça lá, não é? Tem ossos. Mas se você for ao túmulo, se você for a Jerusalém e falar, eu quero saber onde é o sepulcro de Jesus, que é tão defendido, chega lá, está vazio. É um túmulo vazio, é um testemunho que deixa qualquer religião louca. Não tem como defender isso. Para tentar fazer algo parecido com a gente, o Islã disse que Maomé foi arrebatado ao céu, foi levado ao céu. Para que não tenha também ossos, para que não tenha o corpo. Só que tem evidências como essas aqui? Tem esse número de provas? Não tem. O cristianismo, ele é único. Continuando aí nos argumentos, olha só, nós ainda temos que lidar, se o túmulo estava vazio, tem um outro problema, que era como lidar com a escolta romana. O texto diz que a Bíblia nos mostra que os judeus pediram, abram em Mateus, vocês estão, eu acho que Mateus, né? Mateus, olha o versículo 62, que é o segundo argumento aí que as pessoas procuram atacar, e é uma evidência favorável ao cristianismo. Verso 62 do capítulo 27 de Mateus. No dia seguinte, o dia depois da preparação, os principais sacerdotes, o dia depois da preparação é o sábado. Então a sexta é o dia que você se prepara para a Páscoa. Então, um dia depois da preparação é o sábado.
Um dia depois da preparação, os principais sacerdotes e fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador... Alguém tem outra palavra para enganador? Como? Embusteiro, alguém que arma embustes. Eles estão dizendo assim, esse mentiroso, um embusteiro é um mentiroso. Senhor Pilatos, nós lembramos que esse homem perverso, maligno, esse Jesus mentiroso que armava ciladas, o que ele fez? Enquanto vivia, ele disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Então eles lembraram. Esse homem falou que se levantaria dos mortos. Portanto, mande que o túmulo seja guardado, que aparece depois na sua versão aí. Guardado só está assim direto até o 3º dia? Quem tem outra versão? Guardado com segurança. É um grupo pedindo para Pilatos. Até o 3º dia. Para que não aconteça que vindo quem? Os discípulos dele roubem o corpo e depois digam, ressuscitou dos mortos. E este último engano desse embusteiro, não é? Será pior que o primeiro. Pilatos respondeu. O que aparece? Qual é a palavra para vocês? O que Pilatos deu para ele? Uma escolta. Pilatos falou assim, olha, peguem essa escolta e levem para lá. Uma escolta romana era provavelmente formada por 8 a 16 soldados. Pilatos falou assim, pega essa escolta e leve para o túmulo, para guardar o túmulo. Então eles vão para o túmulo. Vamos pegar o número mínimo, tá bom? 8 soldados. O que não era pouco. O soldado romano, ele era uma máquina de matar. Entre os militares da antiguidade, os povos que lutavam, os romanos eram os mais difíceis de se vencer em batalha. Eles tinham um escudo alto assim. Esse tipo de escudo confundia o inimigo. Então eles falavam parede de escudo. Os romanos fechavam um escudo no outro e quem estava atrás cobria, colocava o escudo. Então virava um tanque de guerra. Então o pessoal jogava flecha. Os romanos estão embaixo do escudo. E o escudo é muito alto. Quando ele levantava esse escudo, ele protegia as partes vitais aqui. E para atingir aqui embaixo era muito difícil, tinha que abaixar muito. Então o que o romano fazia? Eles tinham comandos que de repente todo mundo abaixava o escudo e quem estava atrás com a lança, enfiava a lança, na pessoa da frente puxava, a parede levantava. E aí você via a parede muito alta, você tentava golpear por cima. Eles levantavam o escudo e golpeavam embaixo. Então eles matavam. Um soldado romano dava tranquilamente conta de 8 pessoas em combate. Uma máquina de guerra. Roma venceu muitas pessoas, eles inventaram um conceito interessante. A pior coisa para você acontecer em batalha é você lutar sobre corpos humanos, porque o sangue, ele cai no chão ou cai nas regiões onde você pisa e ele vira um limo, ele fica escorregadio, o sangue. Então, no combate, o soldado está lutando aqui, fica difícil para o soldado. Então, Roma desenvolveu um sistema de cravejar a sandália romana com... Eles criaram a chuteira. Para você entender o conceito de chuteira, não é a Nike que criou, é a Roma. Roma colocou uns pedaços de metal para baixo. Então, a distância que demoraria 4 dias para percorrer, Roma percorria em 2. Porque o pessoal tinha que andar por lugar seco. Não, Roma não, subia e descia. Os romanos subiam, entravam em vales, e eles caíam de repente em cima. E no combate, a pessoa ia lutar, escorregava e caía. O romano não. Uma máquina de guerra. Por que eu estou contando isso? Porque Pilatos falou, pega uma escolta e leva lá. E deixa essa escoltinha de 8 soldados tomando conta do túmulo. Quando nós lemos os historiadores, por exemplo, Agostinho de Hipona, ele vai contar, vai revelar para nós como Roma tratava os soldados. Quando você fazia escolta de alguém, vivo ou morto, não importa. Se o corpo da pessoa sumir, a pessoa fugiu vivo, um prisioneiro fugiu vivo, o soldado morre no lugar. Se era um corpo que você estava guardando e o corpo some, você morre no lugar. Tudo bem? Como é que você guarda alguém dessa forma? Já pensou aqui no Brasil? Fulano fugiu da cadeia, o carcereiro facilitou a fuga. Não tem problema, mata o diretor, mata todo mundo. Vai ter facilitação? Quando Herodes manda matar Tiago, irmão de João, o povo se alegra. E Herodes falou, nossa, que legal, prenderam Pedro, está lá em Atos 12. Ele vai mandar prender Pedro, vai colocar e vai amarrar Pedro. Ele vai colocar um grupo em Pedro
Assustador. Pedro vai estar na cela, no último cárcere, o cárcere mais profundo. Ele vai sentar no chão para dormir, sentado, acorrentado com um soldado em cada lado. Correntes prendidas no soldado. Na porta da cela tem mais 2. No final do corredor tem mais 2. No portão tem mais gente. Esse é o tipo de proteção. Aí de noite o anjo acorda Pedro e fala, levanta aí. As correntes caem da mão. Pedro acha que está meio sonhando, a porta abre, a história vai, não dá tempo de eu pregar esse texto. Pela manhã, o texto fala assim que houve um alvoroço dentro da guarda. Por quê? Porque Pedro sumiu. E Herodes mandou matar todos os soldados, todos eles. Agora, você pode imaginar a pessoa que está do lado de Pedro, acorrentado aqui, quando ele acordou e viu que Pedro não estava? Você pode imaginar? E o homem que está na porta fala, eu não sei o que vocês fizeram aí dentro, mas ele não saiu para aqui, eu estava aqui, ele não saiu. E o cara do corredor, do portão, eles falam, gente, o que aconteceu? Herodes, eles eram cruéis. Sabe como eles mandavam matar? Eles pegavam os 8 e falavam assim, dava a espada para o primeiro e falava assim, você deixou escapar? Não. Então mata alguém aqui, escolhe um deles para você matar. O que você faz? Ele matava um. Herodes dava a faca para o outro, falava, olha, mate alguém se você quer ficar vivo, até que ficasse um só. E aí esse último era justiçado também, não escapava ninguém. Era um matando o outro. Uma máquina de guerra. Pilatos destacou isso aqui. Agora vamos para o argumento para que você entenda aí. Esses 2, eu não vou ler, tá? Os soldados pagariam com a vida no caso do túmulo violado. Então você tem uma escolta, 8 soldados, cada um lutando com 8, eles podiam enfrentar quantos homens? 64. Essa é a proteção que estava no túmulo de Jesus. E o que acontece? Enquanto eles estão lá, a escolta armada, tal, de noite, ou pela manhã, um anjo aparece, há um grande terremoto, e o texto fala que eles caem desmaiados, e eles apagam, e há muito medo. Eles desmaiaram de medo diante do ser que eles viram. Muito bem, abra aí então, Mateus 20, onde vocês estão, 27. No dia seguinte, depois da preparação, os principais sacerdotes se reuniram com Pilatos e disseram... eu já li essa parte, tá? Verso 65. Pilatos respondeu, uma escolta está à disposição de vocês, vão, guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então eles colocaram selos, que são essas marcas aqui na pedra, para ter certeza que não teve nenhum tipo de armação. Se o lacre foi quebrado, alguém violou. Então, quando eles vieram, o lacre, todos os lacres estavam quebrados. A história de Jesus tomou conta do império de tal maneira que os imperadores, depois da ressurreição, baixaram um decreto dizendo, se alguém violar o túmulo de um morto, vai pagar com a vida. Antes era só açoitado, agora não. Se você mexer no corpo de alguém, você vai ser executado. Por quê? Porque a história de Jesus tomou um vulto muito grande. E as pessoas começaram a violar túmulos. Então Roma falou, eu preciso parar com isso. Vou punir com a morte quem fizer tal coisa. Mateus 28, 11. O anjo conversou com as mulheres no versículo 10. No versículo 10, Jesus fala, então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e eles lá me verão. Enquanto elas iam para onde? Contar para os discípulos da ressurreição. Alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Não foram falar para Pilatos, porque eles morreriam. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, receberam grande soma de dinheiro os soldados, recomendando-lhes. Então, eles recebem suborno e a ordem é dada. Os discípulos, olha o que eles vão dizer. Eles treinaram os soldados para dar resposta. O que aconteceu com o corpo de Jesus? Digam o seguinte, os discípulos deles vieram à noite, enquanto nós estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós os convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como haviam sido instruídos. E essa versão se espalhou entre os judeus até hoje. Até hoje é até a época que Mateus escreveu aqui o texto. Qual era o acordo? Digam para todo mundo que quando vocês estavam dormindo, os discípulos vieram e roubaram o corpo. Qual é o problema dessa história? Como eles sabiam que eram os discípulos que roubaram? Eles estavam como? Como é que você está dormindo e fala, é fulano que roubou? Você estava dormindo. Tem lógica isso? E você vai dizer para o governador que você estava dormindo? Você podia morrer.
Então diga o seguinte, eu estava dormindo, é mais ou menos isso. Você vai para o juiz e fala assim, olha, você viu quem foi o assassino? Vi. Como? Eu estava dormindo. Eu estava dormindo, excelência, e eu vi ele fazendo isso. Como você viu ele dormindo? Como você viu isso se você estava dormindo? É que eu durmo com o olho aberto, mais ou menos assim. É isso? Dá para acreditar nesse tipo de argumento? É tolice. É uma invenção que caiu por terra aqui. Eles podiam até dizer, seria mais inteligente falar, vieram vários discípulos e pulando sobre nós roubaram o corpo. Agora, 8 soldados bem treinados, onde estavam os discípulos nessa hora? O texto de João fala que eles estão numa casa. Como é que estava a casa? Portas fechadas, luzes apagadas. Eles estão com coragem? Então você acha que Pedro chegou lá com a peixeira que ele tinha cortado a orelha de Malco e foi enfrentar o soldado romano? Pedro, mais Pedro ainda, Pedro se escondeu, ele fugiu com medo de quem? Da serva que estava no pátio. Eu conheço você. Não conhece não. Pedro estava com medo da empregada. E ele vai enfrentar o soldado? Ninguém enfrentou. E Tomé? Você acha que Tomé ia enfrentar o soldado? Todos eles estavam incrédulos. Então o que acontece aqui é que você tem que resolver o problema do túmulo vazio. Tem que ter uma resposta. E depois a outra resposta é como é que a escolta romana não impediu o corpo ser roubado. Só tem uma alternativa. Algo poderoso, glorioso aconteceu. Terceira questão aí, caminhando a última questão para lidarmos com isso, é a pedra sobre a porta do sepulcro. É um problemão, nesse caso aqui, um problema significativo. Você sabe que quando eles foram pela manhã, quem é que vai para o túmulo? 4 mulheres. A pedra pesava 2 toneladas. Cada mulher teria que rolar a pedra, cada uma tinha que fazer força para rolar quantos quilos? A gente fala em quilo assim, as mulheres não entendem muito. Como é que a gente... Quantos pacotes de arroz dá isso aí? 2 toneladas. 500 quilos. 100 pacotes de arroz. É mais ou menos assim, cada mulher tem que carregar 100 pacotes de arroz de uma vez só. Pegar e falar 1, 2, 3 e girar a pedra para o lado. E não é só girar para o lado, a pedra ela é colocada num esquema para prejudicar mesmo, para que ninguém entrasse. Nem ladrões e nem os animais. Seria necessário muitos homens, por isso José de Arimateia fez um túmulo novo, ele tinha funcionários. Por que o texto lá fala, e as mulheres ficaram na porta observando? Quando alguém for rolar pedra, as mulheres só olharam e falaram, nossa, isso daí é... Quando você olha Marcos, capítulo 15, versículo 46, estou caminhando, finalizando, abre Marcos 15. Olha qual é a conversa das mulheres enquanto elas estão indo para o túmulo. Marcos 15, 46. Deixa eu pegar aqui. Desculpa, capítulo 16, verso 1. Passado sábado, Marcos 16, 1. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, talvez o sol não tenha raiado ainda, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras, olha qual é a conversa. Marcos faz questão de registrar qual é o assunto, o bate-papo em caminho para o túmulo. Qual é a conversa? E diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra na entrada do túmulo? Estão percebendo qual é a conversa delas? Legal, a gente está com óleo aromático, perfume, estamos indo para o sepulcro de Jesus. Mas tem um probleminha. Não tem problema, lá a gente resolve. Não, você não está entendendo. Quem é que vai remover a pedra? Elas sabem que elas não têm força para isso. Versículo 4, como é que começa na versão de vocês? É a primeira palavra que aparece no versículo 4. Mas e depois? Mais o quê? Olhando. Quem tem outra versão, além de olhando? Tá sim na sua versão, Maurício? Lê na sua versão. Tá em inglês. Na versão inglesa está dizendo assim, mas olhando para cima, em grego está escrito assim, as mulheres iam para o túmulo falando, quem vai tirar a pedra?
E quando elas chegaram no sepulcro, na língua grega está escrito assim, elevando os olhos. Por que Marcos está falando isso? Porque a pedra não foi só rolada. A pedra foi rolada para cima. Elas chegaram no sepulcro, não faz nenhum sentido, tá bom? Se tem uma pedra no lugar, você precisa rolar, você empurra ela para baixo. Mas a pedra foi rolada ao contrário, estava no lugar original, estava em cima. Levaram os olhos e falaram, nossa, a pedra está lá. Quem tirou a pedra? Você sabe que foi um anjo que desceu. E rolando a pedra, colocou a pedra no lugar. Para o anjo é moleza, né? Para as mulheres não ia dar certo. Mais ou menos isso daqui para vocês entenderem. Isso aqui é um sepulcro feito em pedra. Alguém foi lá, escavou a rocha, teriam 2 compartimentos. Hoje eu falei pela manhã. No início, aqui na parte aqui dentro, teria um compartimento onde ficariam as carpideiras. Carpideira eu já expliquei, não tem nada a ver com cortar capim. Eram as que choravam, recebiam dinheiro para chorar. Elas ficavam chorando para dar um clima de muito pesar. E você tem na parte mais profunda da pedra ainda, porque essa pedra, o que você está vendo é igual um iceberg. Você vê uma parte aqui, mas ela vai bem para baixo, ok? Então, cavaram. Que material hoje, o Ivanilda, que o pessoal que mexe com obra, o que se usa para cavar uma pedra? Dá para fazer com uma chave de fenda? Como é que chama aquele outro? Não, martelete, na época não tinha, Norberto. Martelete, a britadeira, né? Não tinha. Como é que você abria uma pedra dessa? Pegava uma ponteira de ferro e marreta. Deu trabalho, gente. Era muito caro, tinha que ser uma pessoa muito rica. Então eles cavaram isso aqui e fizeram. A pedra ficava aqui em cima, pegavam uma pedra menor, escorava. Quando queria descer a pedra, eles removiam isso, essa pedra faria isso aqui, ó. Fecharia o túmulo. E quando precisava abrir de novo, normalmente empurrava a pedra para cá. Mas Marcos disse que as mulheres chegaram e olhando, a pedra estava em cima. Você tem que resolver isso, porque o túmulo estava vazio. Quem resolveu a questão da escolta e quem moveu a pedra. Tudo isso são evidências e mais evidências que o texto está colocando para você. Se você quisesse contar uma mentira, você jamais contaria desse jeito. É muito grotesco falar que é rolar a pedra para cima. Você fala, nossa, mentiroso, pegamos sua mentira. Não, ele está narrando para provocar o leitor a entender. O milagre da ressurreição tem inúmeras evidências. Gente, o nosso horário não permite eu explorar todos os detalhes que eu gostaria. Mas, por exemplo, a outra coisa aqui seria a mudança emocional dos discípulos. Os discípulos saíram de um lugar de medo e passaram a ter ousadia. Eles estavam na porta fechada na casa e no dia seguinte estavam no templo pregando. Como você explica isso? O que aconteceu com essas pessoas? Que chave virou? Blaise Pascal, o pai da matemática, disse o seguinte, olha só. Blaise Pascal costumava dizer, eu acredito em testemunhas que se deixam matar. Eu acredito em testemunhas que, em face da morte, morrem afirmando o que creem. O que fizeram com Pedro, segundo a tradição? Vou te matar. Pedro falou, pode matar. Olha, quem está disposto a morrer, as pessoas morrem, mas morrer por uma mentira? Não tem jeito. Pastor Marcos Granconato de São Paulo, da Igreja Batista Redenção de São Paulo, certa vez contou para a gente no seminário que o pai dele, um sábado, levou eles na sorveteria, lá em Atibaia. Na praça da cidade de Atibaia tinha uma sorveteria. E ele entrou na sorveteria. Quando ele entrou na sorveteria, o dono da sorveteria era um pescador. O pescador não tem boa fama, não é? E o pescador, enquanto estava fazendo a sua pesca, na sua rede veio um pinguim. Ele falou, um pinguim? Ele pegou um pinguim. O pastor Marcos falou, eu vou lá ver. E ele foi na sorveteria e o que tinha na sorveteria andando dentro da sorveteria? Virou, foi um marketing, né? Muita gente foi na sorveteria tomar sorvete porque queria ver o pinguim. Ele falou, eu vi o pinguim, eu vi. E ele falou, eu vou morrer afirmando para as pessoas, eu tomei sorvete com um pinguim. Ah, mentira. Pode falar o que você quiser. Eu vi, sou testemunha ocular. Falou, a terra vai comer esses olhos, mas eu vou falar, eu vi o pinguim. Se me contassem, só, mas sou testemunha ocular. Então você tem testemunhas que estavam prontas, saíram do medo para se tornar ousado. Por que Paulo fala assim, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu vou te matar. Ele pode matar. Você está mandando eu para passear para um lugar muito melhor.
O que acontece? Essa mudança emocional só pode ser respondida se de fato eles viram Jesus ressurreto. Todos eles passaram a ser ousados. Não dá tempo de eu explorar tudo, ó. Outros vão dizer que Jesus não morreu, ele só desmaiou. Não vou nem tomar tempo aqui, porque seria impossível. Um alemão chamado Schleiermacher diz que Jesus apanhou muito, ficou muito fragilizado. Quando colocou ele no túmulo frio, estava frio, ele acordou, despertou. Olha, por favor. Ele saiu. Como é que Jesus sairia? The Walking Dead, né? Saindo pedaço, andando pela rua. Não. Como é que você sabe que Jesus morreu? Uma prova só, rapidinho. Como é que você tem certeza que ele morreu? O soldado o centurião enfiou uma lança, atravessando ele. Acabou. O soldado falou, ó, ele está morto. Tiraram a lança. Está morto, pode tirar ele aí que não tem problema nenhum. Os próprios inimigos confirmaram a sua morte quando eles pediram para pegar o corpo. Pilatos mandou um centurião, certifique-se que ele está morto. E o centurião falou, está morto, pode entregar o corpo. Roma disse, ele está morto. E Roma sabia o que era um morto. As testemunhas oculares eram testemunhas dos fatos ocorridos. Estou mostrando um monte de prova. Vou terminar aqui. Está aí o grupo de 12. Depois que você quiser o slide, eu mando para você. Eu não vou abrir todos esses textos. Mas olha, Jesus aparece para Maria Madalena. Ele vai aparecendo para esse, Pedro, 2 discípulos no caminho de Emaú, depois aparece para os 10 discípulos, para 11 discípulos, para 7 discípulos. Mais tarde ele vai chamar os discípulos diversos para mandar a grande comissão. Ele aparece de uma vez só para mais de 500 pessoas juntos, conforme 1 Coríntios. E Paulo diz, várias dessas pessoas estão vivas, você pode falar com elas. Naquela época ninguém escreveria isso se fosse uma mentira. Ele aparece para Tiago, seu irmão. Tiago, que não era convertido, se converte depois da morte dele. E fala, nossa, eu não acreditava que era Deus, mas agora que eu vi você morto e apareceu aqui, você é meu Senhor. Ele vai aparecer para todos os apóstolos na ascensão, quando ele vai ser arrebatado ao céu. E depois ele aparece para Paulo, várias vezes no livro de Atos. Paulo vai ter contato com Jesus. Provas e provas e provas, e nós poderíamos ficar aqui olhando muitas provas incontestáveis. Ele morreu sexta-feira, mas no domingo ele levantou. Pode ter certeza, é profundamente defensável, é claramente defensável que o Salvador veio a este mundo, morreu e ressuscitou. Se você não quiser crer nisso, é um direito seu. Se você falar, eu não acredito em nada disso, é um direito seu. Mas um dia você vai se deparar com Cristo ressurreto. E nesse dia não haverá esperança para aqueles que duvidaram. Não tem mais. Jesus disse que no dia que ele voltar, aqueles que o mataram, os judeus, parte dos judeus, vão olhar e vão chorar como quem chora a morte do seu primogênito. E vão falar, nossa, era você? Ele falou, sou eu. Vocês me mataram. Então não precisa esperar isso. Você tem condições de crer hoje. Creia, celebre a verdadeira Páscoa. O seu Senhor está vivo e Ele está voltando. Muito em breve, Ele está voltando. Os dias são maus. Ele está se aproximando a cada vez mais do seu retorno. Prepare-se para se encontrar com Ele. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.